Meus amigos, um abraço a todos que estão compartilhando desse momento, reunidos para refletir um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E eu abri aqui a passagem espontaneamente do Evangelho e caiu o capítulo 20, que é o capítulo que fala sobre os trabalhadores da última hora, o item 4, missão dos espíritas. E é interessante que nessa passagem há todo o incentivo para todos aqueles que querem se comprometer com a doutrina espírita, a todos aqueles que assumiram esse compromisso consigo, com a espiritualidade, com Jesus, de levar a mensagem do Consolador prometido a todos aqueles que querem ouvir, conhecer, a todos aqueles que convivem conosco. E dentro desse item, eles trazem a questão da importância do conhecimento reencarnatório. Já que a reencarnação ela é um assunto que já foi veiculado nas tradições cristãs antigamente e ficou em desuso. E com o advento do Espírito de Verdade, através da proposta kardeciana, ela é reconhecida como um fato. Porque nela encontraremos, meus irmãos, a perfeita justiça e misericórdia divina. Se, acima de todas as religiões, está a lei do amor, e todos nós somos conclamados a viver essa lei do amor, independente da religião, o conhecimento espiritual favorece que esse amor e que nossa fé possa se fortalecer, procurando, assim, um campo mais harmônico, mais sintonizado com a verdade divina, que nos dá força, segurança, confiança e condições de avaliar melhor a nossa realidade interna em favor da nossa evolução espiritual. E a reencarnação justamente se torna tão importante para nós espíritas, já que ela é um fato que revela o perdão do Pai para todos nós. Imaginemos se tivéssemos apenas uma vida e por causa de alguns equívocos fôssemos fadados a ficar eternamente no inferno, comprometidos com esse erro, sem possibilidade de mudança, de redenção. Se o Pai é de amor, se o Pai é de bondade, Ele então nos oferece possibilidades de mesmo aquele filho mais desgarrado, mais perdido, mais contrário à luz divina, possa em algum momento reencontrar o Pai. E temos no Evangelho a parábola do filho pródigo, e temos a própria promessa do Cristo que diz que nenhuma das suas ovelhas se perderá. Ora, seria contraditório se, diante dessa mensagem do Cristo, houvesse essa pena eterna, inflexível, de um Deus ainda muito lá ligado à visão mosaica do olho por olho e dente por dente. Mas o Deus é um Deus de amor. Então, o Pai ama a todos nós, aposta no nosso crescimento. E realmente, o melhor exemplo do quanto Ele nos perdoa, que Ele nos dá mais uma chance, uma, duas. Ou seja, durante a nossa evolução, temos a oportunidade abençoada de retomar a carne, reatualizando
os nossos dramas do passado, com as bênçãos do esquecimento e recomeçar aonde paramos, num arranjo perfeito, maravilhoso, que proporciona novamente o reencontro com os antigos desafetos, com os padrões que cometemos no passado, causando a infelicidade nossa ou dos outros, e assim temos a oportunidade abençoada de refazer a nossa trajetória, de redimir o nosso erro, de recompor as nossas relações em outras bases que não aquela da hostilidade, do ódio, da injustiça, da qual muitas vezes geramos em relação ao nosso próximo. Então, realmente, é perfeitamente entendível que no item 4 do capítulo 20, sobre a missão dos espíritas, é recomendado a todos nós que possamos clarear, esclarecer a nossos irmãos da importância da reencarnação. E não só reflete, então, esse amor e o perdão do Pai para conosco, mas também a sua justiça perfeita, que nos dá realmente uma fé robusta de confiar realmente nesse Pai. Porque se não fosse a reencarnação, como entenderíamos as várias e a multiplicidade de diversas realidades que jogaríamos injusta, porque nos cabe aquele legado de uma família doente, de um corpo debilitado, de situações extremas de dor e sofrimento, né? E podemos perguntar, por que eu? Qual é a razão de Deus me colocar na situação se eu sou igual aos outros? Porque uns mereceram uma realidade melhor do que a minha. E aí realmente fica difícil de compreender a justiça e o amor divino diante de disparidades, de realidades extremas nesse mundo. E aí compreendemos que dentro da lógica do próprio homem, na sua ignorância, que é a ignorância de cada um de nós, está a oportunidade de enfrentarmos a nossa sombra, como diz Joana de Ângeles, e através do confronto com esse passado. Então, todo o contexto que se apresenta em nossa vida, ele é realmente um arranjo perfeito, cuidadoso, amoroso, e ao mesmo tempo um confronto com a nossa própria consciência em cada encarnação que temos a oportunidade de vivenciar. Cabe nós espíritas trazer para nós essa consciência, alargar nossa visão diante dessa realidade espiritual, né, dessa essência que nos move, para não nos deixarmos amortecer, entorpecer pelo mundo material, pelos enganos ilusórios do ego, da qual ficamos presos nas máscaras sociais, condicionados nos padrões coletivos e perdemos a conexão com essa verdade. Então é importante refletir e reconhecer essa sabedoria divina. Refletir e agradecer a oportunidade abençoada que temos numa nova encarnação. E poder, diante dessa verdade que nos liberta, que nos renova, gerando esperança em nossas vidas, compartilhar disso com nossos irmãos.
Nós, como espíritas, temos que ter a coragem, a alegria e a firmeza de nos posicionarmos assumindo a nossa fé, sem impor, mas no estudo profundo da obra kardeciana e demais espíritos que trouxeram tantas obras fantásticas para nós, refletirmos, termos clareza das realidades, das leis morais e poder oferecer para aqueles que precisam de consolo, de esperança, a nossa palavra amiga, a nossa palavra libertadora, onde a reencarnação é uma das chaves importantes para o entendimento dos nossos dramas e das nossas realidades internas, espirituais, relacionais e de todo o campo da nossa vivência humana. Então, temos essa oportunidade, meus irmãos, abençoada, de ter no Consolador prometido, nas instruções dos espíritos que, junto a Kardec, trouxeram essa realidade espiritual, descortinando os véus ilusórios do passado e revelando possibilidades, então, de novos conhecimentos diante desse momento da humanidade que já se encontra mais madura, mais consciente e condições, então, de assumirmos a nossa responsabilidade, essa maturidade espiritual diante da vida. Nós, como espíritas, somos, então, chamados para esse compromisso com essa maturidade espiritual, que se vê nos nossos atos, sentimentos e pensamentos. Então não basta apenas levar a palavra, o conhecimento, assumirmos a fé que nos sustenta, mas importa também que nós possamos ser um texto vivo, uma mensagem viva de Deus, de Jesus, dos mensageiros em relação àqueles que nos cercam. Que o conhecimento da reencarnação e demais conhecimentos que a doutrina nos coloca seja realmente vivido por nós. Essa proposta que Joana de Ângeles nos apresenta do ser consciente, do ser que não teme o seu passado, que sabe enfrentar a si mesmo, não com culpa, não com punição, mas com esse compromisso. E é dentro dessa oportunidade abençoada de uma nova vida que nos foi proporcionada por Deus o Pai. Então, nessa atitude consciente, como diz Joana de Ângeles, o ser consciente não se julga, não se pune, não se culpa. Mas também o ser consciente não se desculpa, não mente para si, não escamoteia, não põe para baixo do tapete a sua realidade querendo fugir de si mesmo. O ser consciente se descobre, se autodescobre. E a proposta da doutrina espírita justamente é essa: o autodescobrimento em favor da reforma íntima, em favor desse campo transformador que trazemos em nós, essa luz em potencial, a angelitude em germe, e possamos confiar que somos filhos de Deus, filhos do seu amor, seres inteligentes, criativos, e que possamos
então romper as barreiras da ignorância, do medo, da insegurança e exercitar diante dos desafios da vida os valores e as forças espirituais que habitam em nós. Forças essas que vão ser despertadas na medida realmente que a gente abrir nosso coração e enfrentarmos a vida e, acima de tudo, a nós mesmos. Temos, então, como nós, dentro da doutrina espírita, na nossa missão como espíritas, ter, acima de tudo, que essa clareza espiritual, esse testemunho interno e a atitude acolhedora para cada irmão, para cada pessoa que cruza a nossa vida. Tenhamos coragem, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, porque só lobos caem em armadilha de lobos. O momento que vivemos não é um momento fácil, há um grande embate espiritual. Nossos irmãos desencarnados estão desesperados. Muitos talvez não tenham mais chance de reencarnar. E revoltados, ainda dementados, em delírios, prisioneiros do ódio, da ignorância, talvez queiram gerar o caos, a confusão, e impedir que também nós possamos nos manter em sintonia com a verdade divina, comprometidos com a nossa caminhada evolutiva. Então, que possamos nos preparar no orai e no vigiai, no compromisso de que essa verdade seja um movimento constante, não só no nosso dia a dia, mas também no nosso repouso físico, quando desdobrados possamos colaborar com a seara divina. É necessário que meditemos, é necessário que possamos nos recolher em prece, que haja realmente da nossa parte o esforço e a sinceridade de buscarmos essa transformação interna de nós mesmos. E assim receberemos a simpatia dos bons espíritos. E o convite de, apesar da nossa pequenez, nossas limitações, cooperarmos com os companheiros do Evangelho, com os benfeitores que, em nome de Jesus, zelam por todos nós. Possamos, então, meus irmãos, seguir em frente com serenidade, com confiança, nessa missão que é viver o Espiritismo por inteiro em nossas vidas. Um grande abraço a todos, que a presença de Jesus nos inspire cada vez mais em favor da nossa caminhada e da nosso movimento abençoado junto a essa doutrina que nos acolhe, nos fortalece e nos liberta. Um abraço a todos.